Vem comigo, galera de casa, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Vamos falar agora sobre o fundo exclusivo. Como tu já está vendo neste capítulo, neste módulo, enfim, tu entendeu bastante coisa sobre fundo de investimento. Fundo de investimento é quando eu junto uma galera, né? Essa galera coloca recursos dentro de um saco para alguém administrar esse saco para mim. Né? Dou um saco de dinheiro para alguém que esse alguém chama administrador. Esse alguém pega esse saco de dinheiro e vai administrar para mim e me devolve depois de um determinado tempo. Beleza. O que é a vantagem disso? Que eu me junto com pessoas para ter acesso a produtos onde eu sozinho não teria. A ideia do condomínio. Beleza. E o que é esse tal de fundo exclusivo? É o seguinte, vamos supor que eu esteja aqui, então está aqui o Lucas, e eu tenho na minha mão aqui 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Aí, olha só, consegui trabalhar, eu ganho na loteria 20 milhões de reais, e aí eu vou realizar meu sonho. O meu sonho é comprar um iate em Miami e ficar tomando cerveja o dia todo. Aí, só que, pô, alguém tem que cuidar desses 20 milhões para mim. Só que eu não tenho saco para ficar cuidando lá, se venceu a aplicação, não, eu quero tomar cerveja, eu não quero ficar cuidando do meu dinheiro. Então eu pego esse saco de 20 milhões e dou para um administrador cuidar para mim. Um administrador. E o administrador pega e fala assim, Lucas, eu tenho uma ideia para ti, o administrador falando. Tem um tal de fundo de investimento, onde te junta com mais pessoas para ter acesso a coisas que sozinho tu não teria. Eu digo, não faz sentido, porque eu não preciso me juntar com ninguém. Eu já tenho 20 milhões, eu não quero ficar com um monte de gente que tem pouco dinheiro, eu quero ficar sozinho. Aí esse cara, que tem muita grana, então esse administrador monta para ele um fundo exclusivo. Fundo exclusivo. Como o próprio nome diz, o que é algo exclusivo? Olha, essa camiseta é exclusiva para ti. Exclusivo é quando só um cara utiliza. Então, um fundo exclusivo é aquele que tem somente um cotista. Eu gosto de brincar em sala de aula que fundo exclusivo é igual a casamento, porque no casamento só tem um marido, né? Só tem uma esposa, oficialmente pelo menos. Então, dentro do fundo exclusivo, aqui só vai ter um único cotista, porque é exclusivo para esse cotista, porque esse cara tem tanta grana que ele não precisa se juntar com ninguém. Só que ele não entende de investimento, ou ele não quer se envolver com investimento, então ele entrega essa grana para alguém cuidar para ele. E esse alguém monta um fundo de acordo com o que esse cara solicitou. Essa é a ideia básica, tudo bem? Então, um único cotista. É importante lembrar que aqui, nesse tipo de fundo, a marcação a mercado ela é facultativa. Lembra comigo, né? Qual que é o objetivo da marcação a mercado? O objetivo da marcação a mercado, ela é evitar a transferência de riquezas entre os cotistas. Esse aqui é o objetivo da marcação a mercado. E aí, olha só. Por quê? Porque lá no fundo, na hora de resgatar, quando tem vários cotistas, se eu não estou marcando a mercado, alguém eventualmente pode sair com mais dinheiro do que deveria, ou com menos dinheiro do que deveria. E esse dinheiro a mais ou a menos fica dentro do fundo. Aqui na marcação, no fundo exclusivo, só tem um cotista, então não tem como haver transferência de riquezas, porque ele transferiria do bolso direito para o bolso esquerdo. Então aqui a marcação a mercado ela é facultativa, muito importante, porque a tua prova gosta das exceções. Tudo bem? Eu não preciso fazer obrigatoriamente marcação a mercado. Esse cara aqui pode dizer assim, olha, não quero que faça marcação a mercado porque só tem eu de cotista. Porque o custo da marcação a mercado seria desse próprio investidor. Porque o custo vai ser todo dele, óbvio. Tudo bem. Dito isso, questão importante. Para quem que pode ser constituído um fundo exclusivo? Esse único cotista tem que ser quem? Tem que ser obrigatoriamente um tal do investidor profissional, que foi uma alteração que a instrução CVM 555 trouxe na legislação de fundos, né? Porque antes, quem é que podia constituir fundo exclusivo? O investidor qualificado, que era aquele cara com 300 mil reais de grana. Agora, somente pode ser constituído para investidor profissional. E quem que é o investidor profissional? São esses caras aqui, ó. Instituição financeira. Ou seja, se for uma instituição financeira, pode ser criado um fundo exclusivo para uma instituição financeira. Companhia seguradora,
ou seja, as seguradoras e de capitalização, que vende um incrível produto chamado capitalização, maravilhoso, né? Também as entidades abertas de previdência complementar e as entidades fechadas de previdência complementar. Eu estou sendo um pouquinho mais rápido nesses caras porque tu já assistiu o vídeo sobre o investidor qualificado, onde ele fala sobre os profissionais. Então, não preciso entrar em maiores detalhes aqui, a gente só está lembrando, né? Se o cara for gestor, administrador, gestor ou administrador de carteira, consultor de investimentos, agente autônomo de investimentos, ou seja, esses caras todos são considerados investidores profissionais, tudo bem? Fundos de investimentos ou clubes de investimentos também são investidores profissionais. Investidor não residente, que é aquele que não mora no Brasil, mas investe aqui no Brasil. E por fim, a parte mais importante dessa história toda, por isso eu vou mudar de cor inclusive, né? Pessoa física ou pessoa jurídica com mais de 10 milhões de reais em investimentos em patrimônio financeiro, né? E mais conhecimento sobre o mercado, né? Mais o famoso atestado de conhecimento, que já viu lá na aula anterior. Então, esse aqui é o número-chave, né? Para uma pessoa física ou jurídica ser considerado profissional. Então, para montar um fundo exclusivo, tem que ser profissional, tem que ser o cara que tem patrimônio financeiro de 10 milhões. Claro que eu, por exemplo, tenho 20 milhões. Não necessariamente, tá? Dentro deste fundo tenha que ter 10 milhões. Mas eu preciso ter patrimônio financeiro de 10 milhões. Eu tenho 20 milhões, mas eu posso botar nesse fundo aqui, se fosse o caso, nesse fundo aqui, só 8 milhões dentro do fundo. Os outros 12 milhões, sei lá, podia botar em ações, vamos supor. E 8 milhões no fundo. Mas, Lucas, não é 10 milhões, não. Tem que ter 10 milhões de patrimônio financeiro, não que tenha que ser 10 milhões para montar o fundo. Essa é a diferença. Claro que na prática, e falando um pouquinho de mercado, não tanto de prova, né? Os bancos exigem pelo menos 12, 13, 15 milhões, dependendo de qual banco a gente está falando, para abrir um fundo exclusivo para o cara, porque são custos que só esse cara vai arcar. Então tem que acabar valendo a pena criar um fundo exclusivo para ele. Mas, de novo, isso não é para a tua prova, isso é só para saber um pouquinho de realidade, tudo bem? Mas, então, não existe valor mínimo fundo exclusivo, né? Mas ele tem que ser profissional, ele tem que ter 10 milhões em investimentos financeiros. Quanto que ele vai botar no fundo? Vai depender da negociação dele com o banco que ele vai escolher, com o administrador que ele vai escolher. Essa é a ideia básica, tudo bem? Outra questão importante é que o fundo exclusivo é autorizado a utilizar a famosa cota de abertura. No fundo exclusivo, pode utilizar a cota de abertura. O que é cota de abertura? É aquela que é conhecida na abertura do dia, no próprio dia. Por exemplo, vamos supor que hoje seja dia 30 de março. 30 de março, tudo bem? Aí, lá no dia 30 de março, eu, como administrador de fundo, já divulgo a cota do próprio dia 30 de março. A cota de fechamento, eu só consigo divulgar amanhã, se fosse cota de fechamento. Então, no dia 31, se fosse cota de fechamento, eu divulgaria a cota do dia 30 de março. Isso na cota de fechamento. Por quê? Porque ela é conhecida só no fechamento do dia e eu divulgo no dia seguinte. A cota de abertura, eu divulgo no dia 30 a cota do próprio dia 30, se chama cota de abertura. Alguns fundos são autorizados a utilizar. O fundo exclusivo é um deles. Abriu o dia 30, eu já divulgo a cota do próprio dia 30. Enquanto que, se for cota de fechamento, a cota do dia 30 eu só divulgo no dia seguinte, dia 31. Isso me dá mais agilidade quando eu utilizo cota de abertura. E como é que eu faço isso para chegar no cálculo da cota de abertura? Eu pego o patrimônio do dia 29/3, então PL do dia 29/3, e coloco mais um percentual de variação, que é o percentual do CDI. Ou seja, é uma estimação do valor de cota, chegando, portanto, na cota do dia 30. Não precisa saber quanto que é essa variação, só para tu entender. Então assim, ó, acordei dia 30 de março, vejo quanto é que fechou meu patrimônio líquido do dia anterior, dia 29, e coloco uma variação percentual pequena para chegar na cota de hoje, e já divulgo a cota do dia 30. Se fosse fechamento, eu só conseguiria divulgar um dia depois. Então, o fundo exclusivo me permite utilizar a cota de abertura e divulgar no próprio dia a cota daquele dia, diferente da cota de fechamento. A única exceção é que, quando o cotista desse fundo exclusivo for outro fundo, ou seja, um fundo de investimento em cotas, e se esse outro fundo não permitir cota de abertura, aí não vou poder permitir, obviamente, né? Porque o meu cotista não permite. É sempre quem é que vai decidir as coisas é o cotista.
Se esse cotista é um fundo, e se o fundo no seu regulamento não permite cota de abertura, obviamente o exclusivo não vai utilizar cota de abertura também. Tudo bem? Então são as características básicas. O que mais cai? Em prova, né? Essa questão de ser um cotista, um único cotista, essa questão de a marcação do mercado ser facultativa e essa questão de que obrigatoriamente deve ser um investidor profissional, um desses caras aqui, tudo bem? Cota de abertura nunca vi cair, mas enfim, é uma informação que traz na 555, eu te trago, que ele pode utilizar a cota de abertura e tem fundos que não podem utilizar, mas o fundo exclusivo pode ser utilizado, tudo bem? Então, fundo exclusivo é matéria de agora, te espero no próximo vídeo, tchau!